A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite, deputado. Muito obrigada. E para falar dessa quarta-feira aí, que é muito especial no Congresso Nacional, né? Que tem sessão conjunta das duas casas, Senado e Câmara, se unem hoje, né, para deliberar diversos assuntos, né? Como os projetos de lei do Congresso Nacional, que são fundamentais, né, para o andamento das políticas no país. Um deles, o que viabiliza recursos para o Bolsa Família, o outro que possibilita o pagamento do piso da enfermagem e também o que autoriza a concessão de reajustes aos servidores públicos federais. Eu gostaria que a gente começasse com você comentando essas matérias e a expectativa de análise delas nas duas casas hoje. Na verdade, a pauta de hoje do Congresso reflete o momento político entre governo e oposição aqui no Poder Legislativo. Enquanto a oposição joga todas as suas fichas na CPI do dia 8 de janeiro, o governo tem uma pauta do mundo real. Eles estão preocupados com a política, com politicagem, na verdade. A gente está preocupado com a pauta administrativa do país. O que há de mais importante nessa quarta é isso que tu mencionaste. É o PLN que vai garantir 7 bilhões de reais para pagar o piso da enfermagem. E aí, dessa forma, enfermeiro, técnico, auxiliares vão ganhar um salário digno. Outros governos prometeram, mas quem vai proporcionar isso é o governo do presidente Lula. O que nós queremos é garantir Bolsa Família, reajuste dos servidores, recomposição dos institutos federais de educação. É a pauta do dia a dia do mundo real que melhora a vida do seu João e da dona Maria. Eles apostam tudo desesperadamente na questão da CPMI do dia 8. A nossa perspectiva, o requerimento da CPI até vai ser lido. Ela deve ser instalada na próxima semana. O governo não teme, pelo contrário, que é uma ampla e restrita investigação. E nós vamos ajudar a fazer isso. Mas o que mais nos preocupa mesmo são essas pautas propositivas que trazem melhoria para a vida do povo e a perspectiva é gerar a aprovação de todas essas matérias. Afinal de contas, hoje, o governo do presidente Lula já tem a maioria parlamentar necessária para aprovar essas matérias, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E também uma série de entregas positivas, né, e com pouco mais de 100 dias de governo, né, deputado? E eu queria falar também de uma matéria que vai ser analisada, que é o projeto das fake news, que inclusive teve o requerimento de urgência aprovado ontem na Câmara dos Deputados, né? Parece que há um consenso aí entre todas as siglas para votar essa matéria. Como é que o Congresso recebeu, queria saber primeiro como é que o Congresso recebeu as sugestões do TSE para esse projeto de lei e qual deve ser o caminho de discussão desse texto aí, o que a gente pode esperar dessa votação, deputado? Toda vez que se fala em combater fake news, a oposição bolsonarista fica empolvorosa, morrendo de medo, desesperado. Ontem eles fizeram muito barulho, que nisso eles são bons, em fazer barulho, por conta da preocupação da gente regulamentar. Já passou na hora de regulamentar, especialmente o abuso nas redes sociais. Ninguém está tratando do uso. O uso continua absolutamente permitido, de forma irrestrita. Mas tem gente que confunde o uso com o abuso. Tem gente que usa as redes sociais e a internet para a prática de crimes, como calúnia, injúria e difamação. E uma pessoa, uma família que é atingida por uma fake news, por um boato, e quase todo mundo já passou por isso, sabe a dificuldade que é de recuperar até a sua tranquilidade. Sabe que o desmentido não chega na mesma velocidade da mentira. E vejamos, até mesmo nesses casos dos ataques às escolas, várias vezes usaram as redes sociais para organizar esse tipo de crime, que afeta a nossa educação, o nosso jovem, nossas crianças. Então não há nada mais importante do que nós regulamentarmos essa questão. O governo apresentou sugestões, nós pegamos alguma coisa da legislação europeia recém-aprovada, pegamos muito acúmulo daquilo que tem há 2, 3 anos sendo debatido no Congresso Nacional, e é legítimo que o TSE também apresente algumas sugestões. Afinal de contas, esta eleição de 2022 foi a eleição que mais teve mentira e fake news na história da nossa República, e que, portanto, eles têm expertise no combate a essas fake news. Então, quem mais quiser trazer sugestões, nós recebemos. Esse é o nosso objetivo, é dialogar.
Ninguém aqui quer posar como dono da verdade. Pelo contrário, nós sabemos que o debate franco, democrático, correto, limpo, ajudará a construir um texto ainda melhor. Ontem é aprovada a urgência. E o que aconteceu? A base governista deu mais uma vitória nessa matéria. Nós aprovamos com mais de 40 votos de diferença, apesar de toda a barulheira que eles fizeram. O quórum necessário para aprovar essa matéria é de maioria simples. Então, a gente está bem confiante que nós vamos conseguir aprovar e, dessa forma, começar a regulamentar o combate às fake news, especialmente o abuso nas redes sociais. Isso tem outros desdobramentos também, né, deputado? Porque as plataformas, né, as grandes empresas, aí elas lucram muito com o impulsionamento dos discursos de ódio. Isso vai acabar tendo reflexo também em outra questão que está pegando, que é a violência entre os jovens, entre os adolescentes, né? Esse recrutamento dessas crianças e adolescentes para cometer crimes, ataques às escolas. Isso tem que ser coibido. O preço dessa omissão é a vida de muitos brasileiros. É a vida, então, e além disso, outros efeitos que vêm decorrentes justamente de tantas fake news. Imaginemos, as fake news quase comprometem a eleição do ano passado. Imagina o prejuízo para o país que teria sido. O Bolsonaro conseguiu ter o desempenho que teve à luz de muita mentira e muita fake news. Então, os males que o projeto da fake news causa, o projeto não, as fake news causam, são gigantes. Então, nós temos que ter um projeto para começar a regulamentar e evitar e combater o abuso que hoje é permanente. Então, enquanto eles falam só de CPMI, a gente está preocupado mesmo com a pauta que melhora a vida das pessoas. Temos aqui a saudação do Neilson Pinto, lá de Coroadinho, de São Luís do Maranhão, te dando bom dia aqui. Deputado Alberto Quironi também saudando sua presença. E a Josi Negreiros aqui dizendo que está na torcida pela aprovação dessa matéria, que ela realmente é urgente. Também te dá bom dia aqui. E, deputado, voltando à questão da CPMI, né, o pedido para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro reuniu as assinaturas necessárias para a instauração da comissão. Eu queria saber como é que o governo Lula e as bancadas do PT no Congresso estão se preparando para atuar na CPMI, para ter nomes expressivos, né, e também fazer essa disputa, né, não deixar o campo livre aí para os golpistas tentarem reverter esse jogo, culpabilizar o governo pelos atos antidemocráticos. Em primeiro lugar, a gente achava que a investigação em curso era suficiente. Nós já temos mais de 300 pessoas denunciadas no Supremo Tribunal Federal. Pessoas que já foram investigadas, tiveram inquérito policial, o Ministério Público apresentou uma denúncia e a denúncia foi recebida. Então, a investigação está em curso. Ao meu ver, ela não era indispensável. Mas a oposição insistiu tanto, e nós não temos nada a temer, que agora nós é que queremos essa investigação ampla e restrita. Doe quem doer. Nós queremos investigar quem praticou aqueles atos, quem planejou aqueles atos e quem financiou aqueles atos. Lembremos, os atos do dia 8 de janeiro não foi contra o PT. Os atos do dia 8 de janeiro não foi contra um governo. Foi contra todo o Estado Nacional. Atingiu o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, as duas casas. E o nosso objetivo é que essa investigação seja ampla, para que ela não aconteça de forma fatiada. Vejamos na semana passada, publicaram alguns trechos de vídeos das câmaras internas do Palácio do Planalto que estavam em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. Imagina se isso acontecesse, por exemplo, nos Estados Unidos. Alguém divulgando vídeos da Casa Branca internamente. Seria um escândalo, seria uma crise política internacional. E isso aconteceu no Brasil. Eu não consigo naturalizar esse tipo de absurdo. Algo que estava em segredo de justiça, algo que revela até mesmo os aspectos geográficos do Palácio do Planalto sendo disponibilizados. De toda forma, o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo, e quando tira o sigilo, repõe a verdade. O que o pessoal estava dizendo? Que o general G. Dias tinha sido conivente. Quando tu olha os vídeos todos, sem corte, tu percebe que ele, na verdade, está desobstruindo o terceiro andar, que é onde fica o gabinete presidencial. Ele está retirando os manifestantes. E ainda que alguém do governo, primeiro, segundo, terceiro escalão, tenha cometido algum erro, nós queremos apurar as responsabilidades. Se alguém cometeu erro de ação ou de omissão, nós vamos exigir a responsabilidade. Nós somos daqueles que defendem que a lei é para todos, o tempo todo. O que nós não queremos é que haja nem perseguição, tampouco haja, digamos assim,
pré-julgamentos para condenar ou para absolver. Isso nós não queremos. O que nós faremos é investigação ampla e restrita. Quais são os próximos passos? Hoje deve ser lido o requerimento de na sessão do Congresso Nacional. Depois disso, os líderes têm 48 horas para indicar os membros. Serão 16 deputados federais e 16 senadores. E que, portanto, na próxima semana deve ter a eleição de presidente e relator. O governo está tranquilo e confiante que terá a maioria dos membros desta CPI. Afinal de contas, quem monta os membros dessa CPI, por exemplo, na Câmara, são os blocos partidários. E nos blocos, o governo tem a maioria dos deputados e tem os líderes também, que são nossos aliados. Então, nós temos convicção de que a maioria será aliada do governo. Nós não queremos proteção, nós queremos uma investigação ampla para que a gente descubra quem participou, quem planejou e quem financiou os atos golpistas do dia 8. Para que isso? Para que atos como esse não se repitam. É uma triste mancha na história da República Brasileira. Com certeza, deputado. E a gente já deixa aqui à disposição esse espaço para os esclarecimentos necessários e acompanhamento também da CPMI aqui na Rede Povo de Comunicação. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço. Agora a gente vai para a comissão, a pauta bem puxada, mas o mais importante é a pauta do governo. É o governo que pauta a Câmara, é o governo que pauta o Congresso e com pautas que melhoram a vida do povo brasileiro. Com certeza, vamos fazer esse país andar. Bom dia, obrigada, deputado. Obrigado.